Olá, muito boa noite. É com grande alegria que chegamos mais uma vez com o nosso Dormindo com Deus. Lembrando que o nosso lema é Durma em paz, porque aquele que não dorme, esse cuida de você de uma maneira muito especial. E a cada dia, a cada momento, ele está junto de você. Eu sou o pastor Marco Antônio e esse é o programa da Igreja do Nazareno Ebenezer. Ebenezer significa até aqui nos ajudou ou tem nos ajudado o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e né, é tão bom podermos contar com o Senhor nos auxiliando a cada momento. Lembrando que esse próximo final de semana, dia especial dos papais, Dia dos Pais, e você pode fazer uma grande surpresa ao seu pai, convidando para chegar até a casa do Senhor para estar ouvindo a mensagem de Deus para o seu coração. E você que é pai pode convidar o seu filho. E você que é filho pode convidar o seu pai para estar no melhor lugar. A maior herança que nós podemos deixar para nossa família, o maior legado que podemos deixar para os nossos filhos é a salvação em Cristo Jesus. Muitos se preocupam com deixar bens, outros deixar aí um pouco de dinheiro para se ajustar, se arrumar, mas a melhor coisa é deixar o legado da salvação. E lembrando que quando alguém tem Cristo no coração, tudo vai muito bem. E como cantávamos, e passa o temporal. É assim que funciona. Quando nós estamos com o Senhor, Ele nos dá sabedoria, graça e direção. Olha, antes de nós já começarmos, eu tenho uns pedidos aqui de oração. Se você já está com o seu caderno aí, que já me chegou aqui, olha, tem uma senhorinha que nos ajudou muito no nosso artesanato. Ela é uma senhora simpaticíssima, Dona Vilma Bertoni, e a sua filha Silvana. Dona Vilma, ela lutou aí com um câncer e graças a Deus o Senhor teve misericórdia e ela venceu. E agora ela está com Covid, tanto ela quanto a sua filha, a Silvana, carece de orações. Também a Dona Heloísa, que está sempre conosco aqui, eu brinco com ela. Dona Heloísa, olha, eu espero que a senhora já não esteja dormindo, né, no final. Então, Dona Heloísa carece também das nossas orações. No final, vamos orar por eles, crendo no toque do Senhor. A Monique já está dizendo aqui que está continuando pedindo. Eu sempre lembro do Denis, mas eu nunca lembro da Aniara. Então já está pedindo aí que estão na UTI, que o Senhor tenha misericórdia, graça, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar daqui a pouquinho. Também lá está pedindo pelo Raulino, que Dona Yolanda teve uma crise, e nós vamos orar, viu, Dona Cacilda? Dona Yolanda luta também com um câncer. Olha, são situações que carecem da nossa oração. E a oração nunca é demais, pode ser de menos, viu? E sabemos que o Senhor, Ele ouve a nossa oração, Ele responde, Ele ilumina, Ele dá a direção, Ele dá a vitória, e nós vamos suplicar. A palavra em Jeremias 33:3 diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Com todos já chegando, nós vamos então para a palavra de Deus. Olha, o tema hoje é como permanecer fiel diante do fogo ardente. Como permanecer fiel
diante do fogo ardente. Enquanto eu ainda não comecei, se você quiser dar um alôzinho a mais alguém para ouvir esta mensagem, como permanecer fiel diante do fogo ardente. Claro que nós vamos para o livro de Daniel, capítulo de número 3. Daniel, capítulo de número 3, verso de número 13. Gostaria de ler todo o capítulo, mas o tempo urge, o tempo é curto. E eu quero pegar aqui do verso 13, em que Nabucodonosor, depois de ter feito a sua estátua de ouro, ele ficou irado, porque os judeus não se dobraram. Verso 13 diz assim: então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e eles foram levados à presença do rei Nabucodonosor, que lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Olha só que arrogância de Nabucodonosor. Vou repetir essa frase. Quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abdenego, e ordenou que esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. E ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrasse a Sadraque, Mesaque e Abdenego e o jogasse na fornalha de fogo. E então esses homens foram amarrados com os seus mantos, túnica, chapéu e suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo. Mas, porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas de fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abdenego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantou, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? E eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha do fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Os sátrapas e os prefeitos, governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego,
que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faço um decreto, ordenando que todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Que texto tremendo, maravilhoso, nós olharmos para ele. Só o fato de lermos já nos empolga, já nos coloca assim bem perto, bem próximo do Deus Altíssimo, do Senhor nosso Deus. Mas a mensagem desta noite nos revela que, primeiro, esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, enfrentaram pressões ainda mais fortes que a maioria dos crentes de hoje enfrentam. Talvez você possa estar enfrentando uma pressão muito grande no seu trabalho, na sua casa, uma pressão muito grande na igreja onde você está, uma pressão muito grande de uma série de situações. Olha, mas eu quero dizer para você que, embora as pressões cheguem, lembro a você que Deus é maior do que toda a pressão. Veja que no momento deles serem pressionados por Nabucodonosor, que disse, olha, vou tocar de novo, e aí se vocês se dobrarem, vocês ficarão livres. Eles disseram, não senhor, não precisa, nossa resposta é essa, nós ainda vamos nos manter de pé e pronto, e acabou. Olha, muitas vezes as pressões chegam para testar a nossa fé. E como nós podemos reagir a elas? Nesse texto, tem alguns pontos que eu quero destacar. Primeiro, eles não se impressionaram com o glamour daquela estátua de ouro. Não era qualquer estátua, veja só, era uma estátua de ouro de Nabucodonosor. Eles não se impressionaram. Olha, e aqui vem uma lição muito especial, para que eu e você não fiquemos impressionados com as coisas desse mundo. Não fique impressionado com aquilo que o mundo possa estar apresentando. Eles estavam diante de uma estátua que foi feita de ouro, de Nabucodonosor e do homem mais poderoso daquele momento. Mas eles não se dobraram diante daquela estátua, nem se impressionaram com aquela estátua. Olha, ponto importante, que riqueza passa, fama passa, beleza passa, o mundo passa, mas só Deus eterno é que se mantém. Veja que eles começaram essa situação numa tremenda pressão. No final da história, há um decreto de Nabucodonosor dizendo, olha, qualquer povo, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, sejam despedaçados. Quem era para ser despedaçado? Era justamente Sadraque, Mesaque e Abednego. E veja que o rosto do rei se transforma, a cara do rei fica irado, ainda mais quando ele é confrontado. Ele era o rei mais poderoso e ele foi confrontado e se irou e mandou esquentar 7 vezes mais a fornalha. A pressão aumentou. E veja que ele pegou os homens mais fortes para amarrar Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançarem dentro da fornalha. E aqueles que estavam ali segurando e lançando
Sadraque e Mesaque dentro da fornalha caíram mortos, queimados. E eles foram lançados amarrados, mas lá dentro eles estavam soltos. Veja o poder de Deus. Talvez a pressão que está sobre a sua vida nesses dias é muito grande. Aliás, são dias de tremenda pressão. Pressão dentro de casa, pressão financeira, pressão no trabalho, pressão na criação dos filhos, pressão com relação aí à enfermidade, o Covid, pressão de todas as maneiras. Mas, olha, Deus é maior do que isso tudo. Olha, somente Deus permanece para sempre. Nabucodonosor ficou impressionado, dizendo: olha, nós jogamos 3, parece que tem 4 lá dentro. Parece que tem 4 lá dentro. E, na verdade, o anjo do Senhor estava lá. E resplandecia mais do que o outro. Veja que o fogo já era intenso. Não sei como ele consegue ver, mas o texto diz que esse aí é diferente. É diferente. Talvez você esteja passando tremenda pressão, mas não se impressione com a pressão, com o glamour, com o peso do mundo, nada disso. Deus é maior. Deus é maior. Segundo que nós encontramos é que eles tinham amigos. Nesta caminhada cristã, precisamos cultivar amigos fiéis ao Senhor. Os 3 estavam juntos. Os 3 estavam juntos. Se tem algo que me impressiona é que eles fecharam. Sadraque, Mesaque e Abednego não arredaram o pé. Estavam juntos. Não existe coisa mais... quero achar a palavra aqui, a mais confortante do que você ter alguém junto na hora da pressão. Alguém junto para dividir. Não é nada gostoso ir para a fornalha sozinho. Aqui, me entenda, por favor. Há um conforto especial quando nós temos alguém junto conosco. Junto. E eles tinham essa amizade. E fecharam. Veja que eles poderiam dizer: não, eu vou adorar e aí resolvo o meu problema. Nada disso, eles fecharam. Disseram: não, nós vamos adorar o Senhor. E ponto. Nós não vamos abrir mão. Você tem amigos, como diz Provérbios, em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz irmão. Veja que Provérbios 17 fala sobre isso. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia, na hora da pressão, ele se faz muito mais do que amigo, ele se faz um irmão. Um irmão. Há muita gente que na hora da pressão não tem amigo, não tem apoio, não tem gente que possa estar do lado. Você tem alguém que você poderia, nesse instante, ligar e dizer: você pode orar, você pode me socorrer, você pode dar apoio. A Paula Bueno é uma avenida ali no Taquaral, onde passa muitas pessoas. E vez ou outra, quando estamos ali na igreja, alguém passa ali pedindo dinheiro. E às vezes, quando a igreja está aberta, os irmãos mandam para o pastor, mandam para mim. E a primeira pergunta que eu digo: cadê a sua família? Pastor, minha família me deixou, não sei o quê, não sei. Eu disse: cadê seus amigos? Não tenho amigo, estou numa situação difícil. Eu digo: querido, quando alguém não tem família, quando alguém não tem amigo, alguma coisa de errado tem. O problema não é a família. Também não é o amigo. E eu digo: o problema é com você. Você está igual o filho pródigo.
É a hora, vou até te ajudar, mas é a hora de você cair em si, que você está comendo as alfarrobas dos porcos e voltar para a tua casa. Aqui, eles tinham um amigo e se fecharam. Os 3 amigos entraram na fornalha, mas os 3 amigos, veja que diz assim, ó, e então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdinego. 3 na fornalha junto, mas 3 que prosperaram juntos. Não existe coisa melhor do que você ter com quem dividir a sua vitória. Tem muita gente que chega ao topo, mas não tem com quem dividir. É tão bom podermos olhar para esse texto e ver que tinha 3 na fornalha. Ali, claro que com o anjo 4, me entendo, mas os 3 entraram, os 3 amigos entraram. E os 3 amigos prosperaram. Assim são os amigos, em todo tempo amo o amigo, e na angústia se faz irmãos. Terceira lição especial do texto, eles tinham uma perspectiva correta da vontade de Deus. Veja que o Senhor salvou Sadraque, Mesaque e Abdinego daquela fornalha. Eles tinham ciência que estava no centro da vontade de Deus. Deus não salvou Estevão do apedrejamento. Não era fornalha, mas era situação de pressão. Veja que nós precisamos entender que Sadraque, Mesaque e Abdinego tinham um propósito especial naquele momento. E o seu livramento fez com que o Deus, veja só, que o Deus deles é dito, o Deus dele. Estevão, uma lição especial para mim e para você. Missão de perdão. Pai, não lhes imputes este pecado. Portanto, veja que eles tinham a perspectiva correta da vontade de Deus. Eles estavam fazendo aquilo que deveria ser feito. A vontade de Deus é boa, agradável, fazer de assim para você ver, e perfeita. Boa, agradável e perfeita. Mas não é fácil. Não é fácil. E eles estavam no centro. E veja que, se Deus quiser, Ele irá nos salvar. Eles disseram, olha, se Deus quiser, Ele vai nos salvar. Gosto desta expressão de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que diz, olha, se Deus quiser, Ele vai nos salvar. Sem problema. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Eu não sei o que o rei ficou mais bravo. Se era do livramento que viria da fornalha ou das mãos dele, que ele se julgava o todo-poderoso, o bambambam, aquele que iria fazer qualquer coisa. Mas ele disse, se Deus quiser nos salvar, vai nos salvar da fornalha e das suas mãos, ó rei. Sendo da vontade de Deus. Pergunta a você, mensagem tem que ter pergunta. Você está no centro da vontade de Deus? Centro da vontade de Deus. Centro da vontade de Deus. É o lugar de mais segurança que o ser humano pode estar. No centro da vontade de Deus. Há um tempo atrás estive num congresso que eu ouvi um testemunho de um pastor batista que começou um trabalho lá na Boca do Lixo, em São Paulo, nesse lugar que você vive ouvindo noticiários. Esse pastor batista foi chamado para pregar sobre missões em uma das igrejas ali próxima daquele lugar, daquela região. Ele se perdeu e entrou na Boca do Lixo.
naquele lugar ali onde o tráfico impera. E ele ficou apavorado, pensando, o que eu vim fazer aqui agora? Vão me assaltar, vão levar tudo. Mas, sendo da vontade de Deus, aquele momento foi um momento único em que ele se interessou por aquelas pessoas e começou um projeto. Projeto esse que resgatou e tem resgatado pessoas. E ali próximo, muito próximo, daquele lugar onde impera a maldade, a malignidade, também impera a esperança. Vontade de Deus. Não foi à toa aquele convite para aquela igreja, e não foi à toa ter se perdido, entrado no lugar que ele julgava ser um lugar terrível. Mas, vontade de Deus para o começo de uma obra. Ainda, por último, eles tinham uma fé inabalável, uma convicção. Eles ficaram firmes no Senhor apesar das ameaças. Eles tinham convicção de que deveriam adorar somente a Deus e jamais iriam adorar diante daquele rei, a estátua que estava diante deles. Não, convicção. Você tem convicção a respeito de Deus na sua vida hoje? Olha, como nós podemos resistir às ameaças e pressões? Não se deixe impressionar pelo glamour do mundo. Tem amigos que ajudam a resistir às pressões e às ameaças. Tenha uma perspectiva correta da vontade de Deus. E olha, tenha fé inabalável, uma convicção firme de que o Senhor, seu Deus, meu Deus, está conosco todos os momentos da nossa vida. Vamos orar, Pai? Obrigado pela tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que possamos dormir nessa noite pensando nessa tua palavra e que ao amanhecer, Senhor, esta palavra produza um efeito extraordinário na nossa fé, na nossa convicção. Pai, obrigado pelo privilégio que temos de ouvir a tua palavra nessa noite antes de dormir. Faz, ó Deus, aquilo que lhe apraz no nosso coração. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Vamos olhar aqui, dar uma luzinha aos irmãos que estão nos ouvindo hoje. Hoje, a Jean foi a primeira a estar aqui, entrando. Aquele abraço, irmã Jean, a Mi Sorriso da Igreja do Nazareno Ebenezer. Dona Cacilda, paz do Senhor Jesus. E São Paulo, como está? Ritinha, paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Dona Luzia, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Alexandre, meu amigo, meu irmão querido, o homem das árvores, que Deus te abençoe. Te dê uma noite de paz e de descanso. Muito bem. Dona Maria de Lourdes, como é que tá em Bauru aí? Tudo bem? Aqui ventando bastante, mas aí eu acho que já tá mais quente do que aqui. Mãezinha, um beijo, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Muito bem. Dona Maria Bueno, já falei ontem, mas vou falar de novo, mandou um bolo aqui, gente. Dona Maria faz um bolo extraordinário. E olha, fazia tempo que eu não comia um bolo tão gostoso. Que Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. Monique, estamos orando, vamos orar pelo Denis, com certeza, viu? E pela Aniara. Puxa, esse nome eu não consigo guardar, Monique, mas é Aniara. Vamos estar orando sim. Também, minha tia lá, de Souzas, aquele abraço em nome do Senhor Jesus. Pedindo oração à dona Yolanda e ao Raulino,
dizendo que agora há pouco a Elane teve uma crise e o Raulino, quadro clínico, hoje um pouco pior. Que o Senhor tenha misericórdia em nome de Jesus. Um abraço, Giovana, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Dona Neuza, Amanda, um abraço ao pastor Walter, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Dona Vilma, São Paulo está talvez um pouquinho frio. Dona Heloísa, olha aí, eu já pedi oração pela senhora. Me disseram que a senhora está com Covid hoje e mesmo assim está nos assistindo. Mas nós vamos orar pela senhora, em nome de Jesus. A Luciana, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Luciana, Deus abençoe. Muito bem. Dona Luzia, aquele abraço, em nome de Jesus. Deixa eu ver quem mais. Dona Cacilda disse que lá em São Paulo hoje está melhor, graças a Deus, né? Não está tão frio assim. Muito bem. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ouvimos, ó Deus, aqui o pedido, e a Dona Lurdinha, que está ali com a Dona Yolanda, nesse momento, ó Deus, de tremenda pressão. Espírito Santo, vem sobre elas ali, também sobre o Raulino, também sobre o Denis e a Aniara, Pai, que o Senhor possa estar sobre a vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Coloque as suas mãos que cura, que sara, ó Deus, naquele momento da UTI, Senhor, que o anjo do Senhor, como nós vimos nesta mensagem, que estava ali no meio da fornalha, possa estar passeando nessas UTIs, dando, ó Deus, a cada um deles que estão nesse momento lutando com a vida, certeza de que o Senhor está com eles. Pai, diante de Ti nós clamamos, suplicamos, ó Deus, que o Senhor venha com a Tua mão poderosa, dê graça, força. Oramos pelo nosso país, que tenha, Senhor, misericórdia. Senhor, há tantas coisas acontecendo. Em nome de Jesus, coloca as tuas mãos sobre a nação brasileira. Senhor, que a justiça do Senhor prevaleça. Em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, pelos médicos, enfermeiros, pelos atendentes, por aqueles que vão vacinar, por aqueles que estão fazendo a limpeza nos hospitais. Oramos, ó Deus, por aqueles que foram vacinados e agora, ó Deus, estão mesmo assim lutando com relação à sua saúde. Tem misericórdia, estende as mãos. Clamamos, ó Deus, pela Dona Heloísa, em nome de Jesus, pela Dona Vilma Bertoni, pela Silvana, que a mão do Senhor possa estar sobre elas, em nome de Jesus. Senhor, só o Senhor é poderoso para fazer o milagre e curar. E nós cremos no Jeová Rafá, no Deus que cura, que cada pedido aqui apresentado, que cada nome colocado, Senhor, que o Senhor venha estar presente e fazer um milagre. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Olha, para encerrar nesta hora, quero olhar com você aqui mais uma das nossas histórias. É a solidão moderna. Uma velhinha ficava acordada até tarde todas as noites para ouvir um locutor dizer: estamos agora encerrando esta irradiação. Boa noite, durmam bem. Parecido comigo aqui. Era este o seu único contato com o mundo, que lhe aliviava a solidão. Outras pessoas neuróticas mandam chamar psiquiatras, que são a sua única ligação com o mundo. O paradoxo da solidão moderna está em que aqueles que só amam a si mesmo odeiam estar consigo mesmo. Um velho disse: não tenho medo de morrer, mas tenho medo de viver
até a morte. Estas pessoas angustiadas gastam fábulas de dinheiro, mas não encontram descanso espiritual. Eis que não atendem ao amorável convite de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Unicamente ao irmos a Jesus, será extinta a chamada da inquieta ansiedade em nosso coração. Talvez você esteja vivendo esse momento, mas em nome de Jesus, clame ao Senhor. Ele está contigo. Quando nós invocamos, podemos ter a certeza que Ele está bem juntinho de nós. Olha, talvez você é um daqueles que fica desesperado, mas lembre-se que o Senhor está ao nosso lado e que você durma em paz, que aquele que não dorme, esse cuida de mim, de você, de uma maneira muito especial, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até amanhã, em nome do Senhor.